Evangelho de João, capítulo 15, verso de número 16. À medida que você for achando, se coloque de pé para que possamos fazer a leitura da Escritura. Você já cantou esse verso em duas canções e agora nós vamos ler o que o Senhor deixou escrito. João capítulo 15, verso 16 diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, o Senhor disse que nesse texto nós devemos pedir, e pedir no teu nome. E nessa hora nós te pedimos, ó Pai, Espírito Santo do Senhor, fala aos nossos corações, ilumina as nossas mentes, traz compreendimento, traz conversão, reconciliação e desejo de caminhar confiantemente contigo. Isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode sentar. Talvez alguns de vocês já tenham se perguntado, e eu não sei se vocês encontraram uma resposta satisfatória do porquê nós oramos e sempre encerramos a nossa oração em nome de Jesus. Quando o Lucas não conseguiu terminar de orar, o irmão falou para ele assim: então fala em nome de Jesus, amém. Mas você sabia o porquê nós oramos em nome de Jesus? Porque as nossas orações devem ser feitas e porque elas sempre terminam em nome de Jesus? O motivo está nesse texto. O final diz, Jesus diz: a fim de que o Pai conceda a vocês tudo o que pedirem em meu nome. A Bíblia diz que é Jesus quem intercede ao Pai por nós, porque nós não sabemos pedir. Então aquilo que pedimos em nome de Jesus. E aqui está o motivo. Queria fazer esse parênteses, mas vamos para a nossa meditação de hoje. Os irmãos já devem, nesses meses que eu estou aqui, já devem ter percebido algumas coisas que eu gosto e algumas coisas que eu não gosto. Isso fica mais claro quando eu vejo algumas pessoas falando sobre mim ou decidindo alguma coisa sobre mim. E eu fico feliz de ouvir: não, acho que não é muita cara de Joab dessa forma, não é muito por aí. Isso mostra que a igreja já conhece o obreiro, já conhece aquele que está com os irmãos. E uma coisa que os irmãos devem ter percebido é que eu gosto de criança. Eu gosto muito de criança, sempre gostei muito de estar rodeado de criança. Gosto de ensinar, gosto de conversar, mas principalmente gosto de aprender com as crianças. E eu já disse isso aqui, inclusive disse hoje, como eu tenho aprendido com as nossas crianças. As nossas crianças nos ensinam isso. E há uma coisa interessante sobre as crianças, que por volta dos 2, 3 anos, elas entram numa fase. E que talvez seja uma fase um tanto quanto difícil para os pais. E quem é pai aqui vai saber melhor do que eu sobre essa fase. Por volta dos 2, 3 anos, a criança entra na fase do porquê. E tudo para ela é porquê. Menino, vai tomar banho para jantar. Por quê? Porque para comer você tem que estar limpo. Por quê? Porque é assim que pessoas civilizadas fazem. Por quê? E ela fica daquele porquê, até o ponto de, em alguns momentos, irritar o adulto. Mas preste bem atenção, essa fase começa por volta dos 2 ou 3 anos. Mas se você começar a olhar a vida dos adultos à sua volta, e até mesmo a nossa própria vida, você vai ver que essa fase não passa quando a maturidade chega. Quer ver como isso é verdade? Amanhã é segunda-feira. A maioria vai acordar cedo para trabalhar. Quando o relógio desperta, ele toca lá no fundo da alma. Muitas vezes a primeira pergunta que nós fazemos é: por que eu tenho que levantar para ir trabalhar? E você só se levanta para ir trabalhar porque existem motivos que te convencem a se levantar e ir trabalhar. Eu não sei da caixinha de correio dos irmãos, mas na minha só chega coisa que eu tenho que pagar.
nunca chegou um cheque assinado, um envelope com dinheiro, só chega coisas que são despesas. E glória a Deus, porque Ele tem dado recurso para que essas contas sejam pagas. Mas o fato é de que mesmo os adultos ainda vivem a fase do porquê. E talvez, de uma forma, claro, mais consciente, ou nem tanto, de uma forma mais sábia que as crianças. E muitas vezes muito parecida, perguntando eternamente: por quê? Por quê? Por quê? Tudo que nos propomos a fazer precisa ter um porquê. Muito raramente nós vamos fazer algo sem motivo. Neste ano, o tema da nossa campanha nos convida e nos encoraja, com as palavras de Jesus, a dar frutos que permaneçam. E hoje eu queria pensar com os irmãos em alguns porquês nós devemos dar fruto que permaneça. E eu queria fazer isso em 3 pontos. O primeiro ponto é porque dar frutos que permaneça é um privilégio. Veja comigo o comecinho do verso 16. Jesus, essas são palavras de Jesus. Jesus diz: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. A primeira coisa que Jesus diz nesse texto é que nós fomos escolhidos por Ele e não o contrário. Não fomos nós que escolhemos a Cristo. Por mais que você tenha ouvido essa expressão por muito tempo, em primeira instância é o Senhor quem dá o primeiro passo em nossa direção. É Deus quem primeiro nos escolhe, é Deus quem primeiro caminha em nossa direção, e é o Espírito Santo que, gerando fé no nosso coração, que vai dizer o texto de Ezequiel, tirando o coração de pedra e colocando o coração de carne no lugar, nos capacita a, aí sim, escolher a Cristo. Esse texto de Jesus é muito claro, é a boca do próprio Cristo quem pronuncia essas palavras. Não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. Jesus aqui está inserindo cada uma das suas ovelhas em um grupo muito específico. E o ser humano, por si só, nós temos um prazer, nós gostamos de ser inseridos em grupos. E quanto mais seleto o grupo é, mais feliz nós ficamos de ser contados naquele grupo. Como é bom, por exemplo, fazer parte da lista de um casamento, o casamento do ano, a festa que vai ser maravilhosa, e os noivos te mandam um convite e diz: olha, vai ser uma festa só para os mais íntimos, e você recebe aquele convite e diz: que privilégio, que alegria, o maior casamento da cidade, o melhor casamento do ano, uma festa maravilhosa, e eu fui considerado dos mais íntimos, eu fui inserido nesse grupo seleto. Eu particularmente fico muito feliz quando sou inserido num grupo para uma festa onde vai ter bolo domingos. Fico muito feliz, considero isso um privilégio, porque de fato nós consideramos isso, nós ficamos alegres, e que privilégio é poder estar contado nesse grupo. No texto que nós lemos, como eu disse, nós também somos inseridos em um grupo. Jesus vai dizer, e depois você pode ler todo o capítulo 15 para compreender isso melhor. Jesus vai dizer que nós somos os ramos e Ele é a videira, e o Pai, Deus Pai, nos enxerga na videira que é Jesus. Queridos, nós somos escolhidos por Deus, à luz desse texto, para sermos inseridos no grupo de ramos que estão ligados à videira que é Jesus. Sabe qual é o problema? O problema é que nós achamos um privilégio participar de todos esses grupos que eu disse. Às vezes a gente fica feliz até de ser inserido num grupo de WhatsApp. Que alegria poder fazer parte desse grupo. Mas sabe qual é o grupo em que nós menos tratamos como privilégio sermos inseridos? O grupo daqueles que foram escolhidos por Deus. Esses dias eu vi um vídeo no YouTube, o Iago,
comentário reagindo a um vídeo, né? E era um vídeo de um homem americano, e ele estava sorrindo de uma forma, sabe aquela forma quando você vê a pessoa rindo e você não consegue não sorrir com ela? O sorriso é contagiante, a alegria te incendeia e você não consegue fazer mais nada a não ser sorrir com aquela pessoa. Aquele homem sorria daquele jeito, e a pessoa que me entrevistava disse: por que você está tão feliz? Ele falou assim: eu sempre fui uma pessoa sorridente. E se antes de encontrar a Cristo eu já era alegre e sorridente, como posso agora ser diferente? Se fui alcançado por tão grande salvação, aquele homem compreendia e sentia a alegria, o privilégio de ser contado como um daqueles que foi escolhido por Jesus. E veja, esse é o único grupo que você entra sem ter mérito nenhum. Certo dia eu estava na minha casa preparando um sermão e escutei uma discussão dos meus vizinhos. E uma mulher disse assim a um homem, depois eu soube que era um homem: você não pode fazer nada para herdar a salvação. Você não pode fazer nada que te torne capaz de ser salvo por Cristo. Você não pode fazer nada para que Cristo te dê a salvação. É tudo pela graça. E ela também disse o contrário: você também não pode fazer nada, uma vez salvo, que faça com que Jesus te tome a salvação que Ele te deu. Veja, qualquer outro grupo que você é inserido, que nós somos inseridos, você é inserido por algum tipo de mérito. Aqueles que são concursados estão ali pelo mérito da sua inteligência. Aqueles que são convidados para um casamento ou para uma festa onde tem bolo e mimos, estão ali no mínimo porque são amigos ou são próximos de quem está promovendo a festa. Estão ali por conta do seu carisma, por conta da sua amizade. Todos os grupos, qualquer grupo em que nós somos inseridos por mérito próprio. O único grupo em que nós pertencemos, ou que nós podemos pertencer sem nenhum tipo de mérito, sem fazer nada para que nós sejamos inseridos, é o grupo daqueles que são escolhidos por Cristo. Precisa, queridos, haver uma alegria em nosso coração. Quando nós lemos isso aqui, não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi. E talvez você possa estar pensando: mas por que Cristo me escolheu? O que eu tenho de bom? Lembre-se, Ele não te escolheu por nada que há em você. Os méritos que nós temos da salvação são méritos única e exclusivamente de Cristo Jesus. Não há nada, como disse a minha vizinha, não há nada que você possa fazer para que Cristo diga: nossa, que bonito, que pessoa boa, vou salvá-la. Não. Por isso, o primeiro motivo pelo qual nós precisamos dar frutos que permaneçam é porque isso é um privilégio. Só dá fruto que permanece àqueles que estão ligados em Jesus. Não foi isso que as crianças cantaram? Para dar frutos que permaneçam, nós precisamos estar ligados a Jesus. E há uma má notícia nisso. Aqueles que não dão fruto, vai dizer nos primeiros versos do capítulo 15, o agricultor que é Deus poda e joga no fogo, porque não tem proveito. Por isso, o primeiro motivo para que você dê fruto e fruto que permaneça é porque isso é um privilégio. Não encare isso como um peso, não encare isso como algo doloroso, por mais que exista um aspecto sim doloroso, um aspecto difícil, um aspecto danoso na fé. Não considere isso assim. Considere servir a Cristo e dar fruto que permaneça um privilégio. Há um hino que nós cantamos, inclusive: servir a Cristo não é sacrifício, é privilégio. Dizer isso não é anular todos os sacrifícios que nós fazemos em prol da fé, mas é dizer que maior que todos os sacrifícios que são feitos é o privilégio e a alegria que nós temos de servir a Cristo. Segundo motivo: por que devo dar frutos que permaneçam? Porque isso faz parte da nossa natureza.
Cristo vai dizer: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para quê? Para irem e darem fruto, fruto que permaneça. Deixa eu perguntar uma coisa para os irmãos: o cachorro, ele late ou mia? Late. O gato, ele late ou mia? Por que o cachorro late e não mia? Porque ele é um cachorro. Por que o gato mia e não late? Porque ele é um gato. Muito bem. O que você faria se você chegasse lá em casa agora, tem dois cachorros, o Marquita grande e o Isaac, que é bravo e pequeno? O que você faria se você chegasse lá em casa agora e ao invés de te receber aos latidos, eles te recebessem aos miados e aos mugidos? Você estranharia. Você consideraria que eu tenho dois cachorros que são uma aberração, uma anomalia. Cristo está dizendo que nós somos os ramos que estão ligados à videira, e que esses ramos têm uma tarefa: dar fruto e fruto que permaneça. Esse ramo que não dá fruto, ele está fazendo como o cachorro que mia e o gato que late. Ele está agindo contra a sua própria natureza. Tanto é que nos primeiros versos, o galho ou o ramo que não dá fruto, ele é considerado uma anomalia, é cortado e lançado ao fogo. E por vezes, queridos, isso passa despercebido, irmãos. E sabe o que a gente faz? A gente pega aqueles irmãos que estão trabalhando, estão evangelizando, estão discipulando, estão dando frutos, e a gente diz: aquele irmão é especial. A gente precisa ordenar aquele irmão, a gente precisa mandar aquele irmão ao seminário, a gente precisa pôr ele no curso, a gente precisa tratar ele de uma forma especial. Por quê? Porque ele está dando frutos, e fruto que permanece. Mas por que ele é especial se ele está fazendo simplesmente aquilo que a sua natureza o convida a fazer? Estranho é quando nós olhamos para nossas próprias vidas e nos perguntando: onde estão os frutos do meu trabalho? E não encontramos. Os ramos que estão ligados em Jesus, queridos, eles dão fruto. Eu gosto muito do testemunho do Maicon. Porque quem ganhou o Maicon para Cristo foi o Leandro. A IBL tem um fruto, tem vários, mas tem o Maicon que é um fruto, e um fruto que permaneceu. E eu acho que é difícil a gente encontrar na nossa membresia alguém que seja mais tímido que o Leandro. Se você tivesse que fazer uma aposta, talvez você não apostaria que o Leandro seria o ramo que daria um fruto que permanece, um fruto que presidia até uma hora atrás a nossa igreja, presidiu por tanto tempo, um professor de EBD, alguém que prega quando eu não posso, alguém que também dá fruto que permanece. Sabe por que isso acontece? Porque esse é o fluxo natural do crente. O crente faz uma coisa, ele dá fruto, e fruto que permanece. E esse é o segundo motivo pelo qual você deve dar fruto, e fruto que permaneça, porque isso é natural, faz parte da nossa natureza. Mas eu queria te dar mais um terceiro e último motivo pelo qual você deve dar fruto, e fruto que permaneça. E o terceiro motivo pode ser um pouco duro, mas ele é tão necessário quanto os outros dois. O último fruto é: por que devo dar frutos que permaneçam? Porque dar frutos que permaneçam é uma ordem. Além de evidenciar uma expectativa natural de Jesus a respeito de nós, sua fala, quando diz: eu os escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça, também é uma ordem. Jesus não está fazendo uma sugestão.
Jesus aqui não está te sugerindo que, olha, se você quiser, se você puder, se você tiver tempo. Não, Jesus está dando uma ordem: eu vos escolhi para irem e darem fruto, e fruto que permaneça. Eu comecei falando da criança que fica perguntando o porquê. E às vezes aquilo se estende, não é verdade? Principalmente aqueles irmãos que têm filhos e filhos nessa fase. Às vezes essa discussão do porquê, porque ela se estende. Você diz: filho, vai guardar os brinquedos. Por quê? Porque já é hora de tomar banho. Por quê? Porque você precisa jantar. Por quê? Porque você precisa dormir. Por quê? Porque amanhã tem aula. E aquilo vai consumindo a paciência do pai, até o ponto que o pai diz: você vai fazer isso porque eu estou mandando. E queridos, contra esse argumento não há uma réplica, não há uma tréplica. A criança até pode ameaçar perguntar mais o porquê, mas na maioria das vezes ela vai se recolher a sua pequenez, entender a autoridade de quem está falando e vai recolher os brinquedos. Eu creio que em alguns momentos nós, os crentes, também precisamos ser encorajados por esse motivo. Obedecer às ordens de Deus é algo muito valioso para a Escritura. É algo que a Bíblia não deixa passar batido. A Bíblia não nos dá vazão, não nos dá nenhum tipo de tolerância para a desobediência. Em alguns versos acima desse texto que nós lemos, o verso 14, olha o que Jesus vai dizer: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Ou seja, pessoas desobedientes não são consideradas amigas de Jesus. Eu gosto muito da história de Saul, que está em 1 Samuel 15. Saul sai à guerra e a ordem de Samuel é uma: Saul, mata todo mundo. Não é para sobrar ninguém, homem, mulher, menino. É para matar todo mundo, animal, qualquer tipo de ser vivo não é para ser tolerado, é para matar todo mundo. E aquilo era comum, era um ambiente de guerra, era um ambiente muito sanguinário, de conquista, de território. Saul sai à guerra, mas Saul toma uma decisão no meio da guerra. O exército está rendido, está vencido, e Saul, ao invés de matar todo mundo como era a ordem, Saul decide poupar os melhores guerreiros. Saul decide poupar algumas pessoas. Saul poupa o rei daquele povo, se não me falha a memória, o rei Agag. Saul poupa os melhores animais e vai embora em desobediência. Samuel, que era um profeta da época, chega, cumprimenta Saul e diz: Saul, tudo certo? E Saul diz: Samuel, melhor que isso, só 2 dias. Está tudo em paz, tudo beleza. E aí Saul foi lá, cumpriu a ordem. Samuel, perfeitamente, lição dada, lição cumprida. Mas Samuel se detém por alguns instantes e diz: Saul, parece que eu estou ouvindo um balido de animais, parece que eu estou ouvindo um barulho, um rugido, parece que eu estou escutando alguns animais ao fundo. E Saul, pego no flagra, começa a argumentar com Samuel: Samuel, eu poupei, mas eu poupei só o melhor que havia. Eu poupei os melhores guerreiros, eu poupei os melhores animais. Sabe para quê, Samuel? Eu poupei para que nós pudéssemos sacrificá-los a Deus no culto. Samuel se entristece com Saul e diz uma frase que marca muito e sempre é citada quando nós falamos sobre obediência. Samuel diz para Saul: Saul, aprenda uma coisa: é melhor obedecer do que sacrificar. A intenção de Saul era boa. Saul queria que houvesse animais bons para o culto, mas Saul quebrou uma ordem. E Samuel disse: Saul, é melhor obedecer
do que sacrificar. Saul pega uma espada, vai até o rei Agag e ele mesmo arranca a cabeça do rei, como o Senhor arrancou. E queridos, se a Escritura valoriza tanto a obediência, se o próprio Cristo diz que o nosso relacionamento, a nossa amizade com Ele depende da nossa obediência, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos nos atentar também. Isso é uma coisa que precisa da nossa atenção. Por isso, se te faltarem motivos para dar frutos que permaneçam, se te faltarem motivos para evangelizar, se os dois ou outros motivos não forem suficientes, se te faltar coragem, se te faltar tempo, se te faltar qualquer outra coisa, lembre-se que nós fazemos isso porque recebemos uma ordem. É o rei quem manda, e nós, como súditos, como servos, temos tão somente que fazer como a criança, como o pai diz: vai banhar porque eu estou mandando. Nós temos que nos recolher a nossa pequenez diante do nosso eterno Rei, do qual cantamos, e dizer: Senhor, eu farei o que quero, e obedecer. Dar frutos que permaneçam é uma obra de Jesus. Caminhando para o fim, além de ser um privilégio, além de ser parte da nossa natureza e ser uma ordem, produzir frutos que permaneçam é uma coisa que traz alegria à igreja. Quando nós olhamos em volta e vemos aqui, principalmente aqueles que estão aqui há mais tempo, e vemos pessoas novas chegando, membros sendo ligados ao rol, pessoas sendo preparadas ao batismo, eu não sei dos irmãos, mas isso em mim traz uma alegria tremenda. Quando nós olhamos aqui, principalmente, novamente, aqueles que estão aqui há mais tempo, e veem aqueles que vocês deram aula no EBD, que eram pequenininhos, ou que eram adolescentes, e hoje são professores, hoje são líderes da igreja. Quem sabe os irmãos que viram o João pequeno, crescendo, e hoje sendo eleito presidente da nossa igreja. Quem sabe o seu coração esteja transbordando e dizendo: é um fruto que permaneceu. Todo investimento está lá em mim. É maravilhoso quando nós vemos isso acontecer. E se você olhar em volta, se você olhar a história da nossa igreja, você vai perceber que mesmo com a história dolorida de vida que a nossa igreja tem, mesmo entre um processo de sucessão e outro, mesmo aos trancos e barrancos, a nossa igreja tem dado frutos, e frutos que permanecem. E louvado seja o Senhor Deus. E agora que nós já aprendemos o porquê devemos dar frutos que permaneçam, eu queria te dar algumas dicas de como dar esses frutos. O primeiro modo de fazer isso é se tornando um fruto que permanece. Quem sabe você chegou aqui nessa noite e ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo. Quem sabe você ouviu toda essa história sobre videira, galhos enxertados, galhos cortados, galhos que dão fruto e galhos que são lançados ao fogo, e disse: espera, eu ainda não fui ligado a essa videira que é Jesus. A videira está posta diante de nós. O Senhor Jesus está aqui, Ele se faz presente. Ele mesmo disse que onde estiverem dois ou mais reunidos em seu nome, Ele estaria. E estar ligado a Jesus depende única e exclusivamente de uma decisão de fé. É preciso dizer: Senhor, eu quero estar ligado ao Senhor. Isso acontece quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e dizemos: Senhor, eu não quero mais a mim mesmo, eu não quero viver a minha própria vida, eu quero viver a tua vida. Eu não quero mais viver para mim mesmo, mas eu
quero viver para Ti. Viver para mim já não faz mais sentido. E talvez você que está aqui ainda não tenha tomado essa decisão, e eu queria te encorajar nessa noite. Não deixe essa chance passar. Eu não sei, você não sabe, nós não sabemos se nós teremos outra chance dessa. A vida, vai dizer a Escritura, é como uma neblina, que agora se vê e mais tarde já se foi. Hoje essa oportunidade bate à porta. Agarre-se a ela, diga: Jesus, eu quero viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Entregue a sua vida a Ele, confie nele, e seja um ramo ligado à videira, um ramo que dá fruto, e fruto que permanece. O convite não é meu, o convite é dele mesmo, e ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, aquele que vem a mim, jamais o lançarei fora. Venha a Jesus, venha hoje. Se você deseja tomar essa decisão, procure a mim, ou a qualquer membro dessa igreja, depois desse culto, diga: olha, eu quero ser um ramo enxertado na videira que é Jesus. E nós vamos orar com você e vamos te guiar por esse caminho que é estreito, mas que leva à vida eterna. E a nós, crentes, alguns conselhos. Mobilize. Eu já tenho um spoiler da nossa arrecadação, mas eu não vou dizer, vou deixar que a Débora diga ao final, já com os dados todos. Mas o que a Débora só vai dizer, só foi possível porque cada um se envolveu na mobilização. A Débora, como a nossa guia, como a nossa promotora, que trouxe a estratégia que nós estabeleceríamos, cada um dos grupos trabalhando, promovendo, mobilizando, preparando. Por isso, mobilize, nunca deixe. Queridos, isso são coisas que não são só para ser feitas em época de campanha, em 3 meses no ano. Não, a obra missionária não para. Missionários não comem só de maio, de junho a agosto. Nós precisamos mobilizar a todo tempo. Fomente isso no meio da igreja, da sua família. Diga: vamos adotar um missionário, vamos falar de missões na igreja, vamos mostrar a importância. Mobilize. Segundo, ore. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ore, se lembre de orar pelos missionários. Depois eu vou trazer também para cada um dos irmãos. Eu e Carol fizemos essa lembrancinha para entregar nas igrejas que nós vamos promover missões. É uma marca-página. E qual que é o propósito? É a pessoa colocar na Bíblia dela. E todo dia, ela é crente, né? Ela vai ler a Bíblia, né, Maria? Todo dia que ela for ler a Bíblia, ela vai ver uma foto minha da Carol aqui. E o meu pedido foi só um: toda vez que você vê o nosso rosto, ore por nós. Hoje eu recebi uma mensagem: olha, eu não te mandei mensagem agradecendo o presente, mas todas as vezes que eu vejo o rosto de vocês na minha Bíblia, eu me lembro de orar por vocês e pela igreja de vocês. Eu e Carol fizemos uns 400 desse negócio. Acho que a gente distribuiu uns 300. Então, no chute baixo, tem 200 pessoas, pelo menos, orando, não só por mim, por Carol, porque atrás tem o nome da nossa igreja também, e eles sabem aonde nós estamos. Tem 200 pessoas, pelo menos, orando para que a Liberdade seja uma igreja revitalizada, forte e capaz de dar frutos que permaneça. Se envolva nisso. Ore. Não ore só por mim e por Carol, não. Abra lá o site da convenção, onde tem todos os missionários. Escolha um para cada dia. Ore pelo Aleph, ore pelo Breno, ore pelo Francisco lá de Niquelândia, ore por todos os nossos missionários. Não só pelos de missões estaduais, ore pelos de missões nacionais, missões mundiais. Ore pelo Natan, que foi enviado, mesmo que não seja uma instituição batista, mas está lá na Malásia. Ore por aqueles que estão fazendo a obra do Senhor. Terceiro conselho: contribua. Eu tenho dito dos irmãos: missionário come. E come o tanto que tem. Se tiver muito, come muito. Se tiver pouco, come pouco.
graças a Deus, tem tido bastante. Por isso, contribua, envolva-se financeiramente nisso. Quando nós olhamos as cartas de Paulo, Paulo vivia de duas formas: das ofertas missionárias e de fazer tendas. Quando as ofertas não eram suficientes, Paulo trabalhava, mas Paulo era sustentado pelas ofertas dos irmãos. Por isso, se envolva nisso. Nós veremos também o alvo, né, Débora, de adoções missionárias. Adote missionários. Se você gostou do projeto do Aleph, por exemplo, adote o Aleph. Não precisa adotar só amigos ou o pastor da igreja, não. Adote outros projetos. Procure lá o que você gosta, o que você se identifica. Adote missionários. Contribua financeiramente para que os missionários sejam mantidos. E que o Senhor, queridos, nos abençoe a cada dia mais e mais, nos capacitando a ser uma igreja forte, a ser uma igreja que cresce e uma igreja capaz de dar frutos e frutos que permaneçam. Amém?